Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Este é o nosso terceiro momento especial de oração deste dia. E neste horário das 18 horas, também temos a nossa série de estudos bíblicos da semana. Esta semana nós temos falado sobre o tema a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. O que significa ser ovelha do Senhor Jesus e como nós vamos aplicar isso na nossa vida cotidiana? E qual é a importância de nós conhecermos as características de uma ovelha para vivermos como o Senhor Jesus deseja que nós vivamos? Ele, Jesus, é o pastor, o sumo, o supremo, o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas, fazemos parte do seu rebanho. E ele, então, está dizendo com esta ilustração, com esta metáfora, com esta parábola, como queiram, o que ele espera de nós, qual deve ser o nosso comportamento, principalmente em momentos de crise, como este que estamos vivendo da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que hoje é sexta-feira, nós estamos concluindo esta série que nós começamos na segunda-feira. Se você quiser assistir as mensagens, os estudos anteriores, eles estão gravados, estão à sua disposição também. É importante, são 5 estudos, somando tudo, você junta as peças do quebra-cabeça e aí você consegue entender exatamente o significado que está aqui no texto bíblico. Por falar nisso, o texto que estamos utilizando é aquele em que Jesus nos chama de ovelhas, suas ovelhas. João, capítulo 10. Evangelho, segundo João, capítulo 10, a partir do versículo 22, onde está escrito: Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Muito bem. O que é que nós já falamos nos dias anteriores sobre as características que estão presentes numa ovelha e que se aplicam a nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, em Cristo Jesus, desde a nossa conversão? Bom, nós já falamos aqui que as ovelhas são dóceis, já falamos aqui em dias anteriores desta semana que as ovelhas são úteis, que as ovelhas gostam de viver em rebanho, que somos ovelhas de Cristo e, portanto, pertencemos a Ele, somos propriedades de Jesus. E hoje nós vamos concluir esta série de 5 estudos falando sobre outra característica das ovelhas que deve ser também minha e sua, a característica da obediência. As ovelhas são conhecidas como animais obedientes. Nós somos ovelhas de Jesus, também devemos ser obedientes ao nosso pastor, ao sumo pastor, ao bom pastor, que é o Senhor Jesus. As ovelhas, de todos os animais, talvez seja o animal mais facilmente domesticável. Porque a ovelha tem essa característica, esse perfil. Ela obedece, ela é obediente ao comando do seu pastor. Aliás, a ovelha é um animal totalmente domesticável. Um exemplo é que a ovelha vai seguir sempre e somente a voz de comando do seu pastor. Se outra pessoa chamar, a ovelha não vai atender, não vai seguir. Por quê? Porque ela é obediente. Ao contrário dos outros animais, a ovelha vai seguir o seu pastor. Os outros animais, como o gado, o boiadeiro tem que gritar atrás dele e praticamente empurrar para que ele vá na direção que o boiadeiro espera. A ovelha não. O pastor vai à frente, chama a ovelha, mostra o caminho e a ovelha segue. Por quê? Porque ela é um animal obediente. Talvez essa seja, então, uma das características mais importantes das ovelhas e que Jesus espera seja também uma característica da igreja, uma característica dos salvos, dos crentes, das pessoas como você e eu, que ele chama aqui
neste texto e em outros textos da Bíblia também, como ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus. E na pandemia da Covid-19, nós temos essa oportunidade de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus e, consequentemente, tomarmos decisões importantes de estarmos obedecendo aquilo que Deus deseja que nós sejamos e façamos. Obedecer a palavra de Deus, obedecer às Escrituras Sagradas, obedecer à Bíblia, onde Ele se revela a nós e mostra o caminho que nós devemos seguir como ovelhas obedientes. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Vocês são as ovelhas do meu rebanho. Ele estava então dizendo, em outras palavras, espero que vocês sejam tão obedientes como as ovelhas são. Quantas vezes, no entanto, ovelhas buscam alimento espiritual de má qualidade? Quantas vezes muitas ovelhas seguem ventos de doutrinas estranhas, falsos avivamentos, novidades teológicas e muitas vezes é um alimento venenoso que só trará enfermidade e morte. Agora ouça que interessante, o bode é chamado de lixeiro do sertão. Sabe por quê? Porque o bode come qualquer coisa, inclusive o lixo, mas uma ovelha não. Uma ovelha nunca come qualquer coisa. Uma ovelha é seletiva e só come comida de boa qualidade. Por falar nisso, em ser obediente e alimentar-se, da palavra de Deus, nós temos um cachorro em casa e na semana passada ele ficou doente. Por quê? Porque ele se alimentou de algo que ele não deveria. O resultado é que ele teve gastrite e gastroenterite. Vejam só que interessante, ele ficou 2 semanas, está, há 2 semanas tomando remédio, tomando medicamento a este respeito. Portanto, muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Como ovelhas de Jesus, nós precisamos estar atentos. Não podemos nos desviar. Não podemos. Precisamos manter a dependência total, a obediência irrestrita e seguir o Mestre, seguir a Jesus, seguir o pastor. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas ao fim são caminhos de morte. Portanto, cuidado, só o Senhor Jesus, o nosso pastor, é que nos conduz pelo caminho certo. Só Ele tem as palavras da vida. Só Ele nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, somos ovelhas de Jesus, somos a igreja de Cristo, porque Ele nos resgatou na cruz do Calvário, Ele nos trouxe para o seu aprisco, Ele é o nosso pastor e Ele cuida de nós, nós somos ovelhas do seu rebanho e por isso Ele nos guia, Ele nos orienta. Eu quero te agradecer porque você esteve acompanhando esta semana a nossa série de estudos, a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Agora eu quero convidar você para continuar participando das atividades que a nossa igreja está realizando, atividades virtuais. Ainda não temos eventos com a presença dos nossos irmãos e amigos. Então, amanhã, sábado, às 19h30, a live do Ministério de Jovens e Adolescentes. No domingo, 9h da manhã, as classes da Escola Bíblica Dominical estão funcionando online, ao vivo, virtualmente. Às 10h10 da manhã, o nosso primeiro culto de domingo. Depois, às 3h da tarde, temos o culto do Ministério Infantil. Às 18h está acontecendo a reunião da MCM, Mulher Cristã em Missão. E às 19h30, o nosso segundo culto de louvor e adoração a Deus, diretamente do templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, culto online ao vivo. Seja abençoado e abençoe também. Que Deus esteja com você. Vamos agora então, claro, para o nosso terceiro momento especial de oração desse dia. Vamos unir toda a nossa igreja em orações de gratidão e louvor a Deus. Vamos clamar, vamos interceder, vamos colocar diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades. Vamos orar.